Ela foi humilhada no casamento do ex, mas quando ela subiu ao palco, todos ficaram chocados. Em um mundo onde as aparências enganam e o passado insiste em deixar cicatrizes, a história de Júlia é um convite irresistível para testemunhar uma reviravolta que vai acelerar seu coração. Imagine receber um convite que não apenas reabre feridas, mas as expõe diante de uma multidão que já a julgou. Júlia, uma mulher que transformou dor em poder, se vê diante de um desafio: comparecer ao casamento de seu ex-marido, Bruno, com a mulher que a traiu, Carla. O que parece uma provocação cruel se torna o palco de uma transformação épica. Antes de continuar, me conta aqui nos comentários, de qual cidade você está assistindo esse vídeo? É sempre emocionante saber até onde nossas histórias estão chegando. Deixe seu like e se inscreva no canal. Vamos continuar. A tarde caía suave sobre São Paulo, o céu tingido de um laranja melancólico que parecia sussurrar segredos antigos pelas ruas movimentadas. Júlia estava sentada à mesa de sua pequena sala, o aroma de café fresco misturando-se ao perfume delicado de jasmim que vinha da janela entreaberta. Suas mãos, ainda trêmulas, seguravam um envelope cor de marfim, selado com um monograma dourado que parecia zombar de sua serenidade. O convite. Cada letra gravada no papel caro era como uma faca afiada, cortando a cicatriz mal curada de um passado que ela lutara tanto para deixar para trás. Era o convite para o casamento de Bruno, seu ex-marido, com Carla, a mulher que roubara não apenas seu amor, mas sua dignidade 2 anos antes. Júlia respirou fundo, o ar pesado com o peso de memórias que ela preferia esquecer. O envelope tremia em suas mãos, como se ele próprio soubesse o quanto doía. Ela o abriu com cuidado, quase como se temesse que as palavras dentro dele pudessem explodir em sua face. O papel era elegante, com bordas delicadas e uma caligrafia que exalava ostentação. Bruno Almeida e Carla Menezes convidam para a celebração de sua união. Cada palavra era um eco de traição, um lembrete do dia em que sua vida desmoronara como um castelo de cartas sob uma tempestade. 2 anos atrás, Júlia era outra mulher. Casada com Bruno por 7 anos, ela acreditava que construíam juntos um futuro sólido, feito de sonhos compartilhados e promessas sussurradas ao pé do ouvido. Ele era seu porto seguro, o homem de olhos castanhos calorosos, que a fazia rir com suas histórias exageradas e a abraçava com uma ternura que parecia eterna. Mas então veio o dia em que o chão sob seus pés se abriu. Ela ainda podia sentir o calor sufocante daquela noite de verão, o murmúrio abafado da festa de gala da empresa de Bruno, onde ela, orgulhosa, segurava seu braço. Até que Carla apareceu, com um vestido vermelho que parecia gritar sua presença e um sorriso que escondia intenções cruéis. Júlia não sabia, naquela noite, que Carla já era mais do que uma colega de trabalho de Bruno. Ela não viu as mensagens trocadas às escondidas, os encontros furtivos em hotéis discretos. Não até que Carla, com uma frieza calculada, deixou seu celular desbloqueado sobre a mesa de um banheiro, exibindo uma conversa que arrancou o ar dos pulmões de Júlia. "Você vai contar a ela? Ou eu conto?", dizia a mensagem de Carla, seguida de uma resposta de Bruno que partiu seu coração em 1000 pedaços. "Deixa comigo, ela não vai aguentar, mas vai superar." A humilhação não terminou ali. Naquela mesma noite, enquanto Júlia tentava processar o que lera, Carla se aproximou dela na frente de todos os convidados, com um copo de champanhe na mão e um tom falsamente doce. "Júlia, querida, você já percebeu que às vezes o amor muda de direção, não é?" As palavras, ditas com um sorriso venenoso, foram como um tapa público.
Os olhares de pena dos colegas, os sussurros disfarçados, o silêncio constrangedor de Bruno, tudo isso se gravou em sua alma como uma tatuagem que ainda doía ao tocar. Júlia deixou a festa sem dizer uma palavra, o som de seus saltos ecoando no salão como o último suspiro de sua antiga vida. Agora, sentada em seu apartamento, com o convite nas mãos, Júlia sentia aquele mesmo aperto no peito. Por que a convidaram? Por que, depois de 2 anos, ainda queriam cutucá-la com a ponta de uma faca já tão afiada? O gesto era claro, uma provocação. Carla, com seu ego inflado e sua necessidade de controle, queria exibir sua vitória. Bruno, talvez por covardia ou indiferença, permitia. Mas Júlia não era mais a mulher frágil que saíra daquela festa com lágrimas nos olhos. Nos últimos 2 anos, ela se reinventara. O que antes era uma dor insuportável se transformara em combustível. Ela deixara o emprego modesto de assistente administrativa e, com noites insones e uma determinação feroz, conquistara um espaço no mundo corporativo. Hoje, aos 34 anos, Júlia era gerente sênior em uma empresa de tecnologia, liderando projetos que impactavam milhares de vidas. Sua casa, embora simples, era um reflexo de sua nova força. Paredes brancas adornadas com quadros coloridos, plantas que pareciam respirar vida e uma estante cheia de livros que contavam histórias de superação como a dela. Mas o convite em suas mãos parecia querer arrancá-la desse novo equilíbrio. Ela o colocou sobre a mesa, como se o papel pudesse queimá-la. Seus olhos vagaram pela sala, pousando em uma fotografia antiga, dela e Bruno, em um piquenique à beira de um lago. Ela ria, com o cabelo solto ao vento, enquanto ele a olhava com algo que, na época, ela jurava ser amor. Agora, sabia que era apenas uma ilusão. Jogou a foto de volta na gaveta, mas a memória permaneceu, como o gosto amargo de um café frio. Júlia se levantou, caminhando até a janela. A cidade pulsava lá fora, indiferente às suas tormentas. Ela podia ignorar o convite. Podia jogá-lo no lixo, fingir que nunca existiu e seguir com sua vida. Mas algo dentro dela, uma faísca de orgulho, talvez, ou uma necessidade de fechar aquele capítulo, sussurrava que ela precisava ir. Não por eles, mas por si mesma. Ir ao casamento seria como enfrentar um monstro que a assombrara por anos. Seria provar para si e para todos que Júlia não era mais a mulher que deixaram em pedaços. Ela pegou o celular e discou o número de Ana, sua melhor amiga desde a faculdade. Ana atendeu no segundo toque, a voz cheia de energia, como sempre. Ju, que saudade! Conta tudo como está a vida de executiva. Júlia riu, mas o som saiu frágil. Ana, recebi uma coisa hoje. O convite do casamento do Bruno. Do outro lado da linha, houve um silêncio pesado, seguido de um suspiro indignado. Eles tiveram a cara de pau de te convidar? Isso é provocação, Ju. Você não vai, né? Júlia hesitou, o coração batendo em um ritmo desigual. Eu acho que vou. Não por eles, Ana. Por mim. Para mostrar que superei. Ana ficou quieta por um momento, e quando falou, sua voz estava carregada de preocupação. Você é forte, mas isso é jogar sal na ferida. Promete que vai se cuidar, tá? E me liga se precisar de reforço. Júlia prometeu, mas, ao desligar, sentiu o peso da decisão crescer. Naquela noite, Júlia não dormiu. Ficou horas olhando para o teto, o som distante dos carros misturando-se aos seus pensamentos. Ela imaginava a cena. O salão decorado com flores brancas, o riso de Carla ecoando como uma melodia cruel, os olhos de Bruno evitando os dela. Mas também imaginava a si mesma, de cabeça erguida, enfrentando cada olhar com a força de quem sobrevivera ao pior. Ela não iria para se vingar, não precisava disso. Iria para provar que o passado não a definia mais. Os dias seguintes foram uma dança entre a determinação e a dúvida.
Júlia passava horas escolhendo o vestido perfeito, algo que fosse elegante, mas não gritasse por atenção. Escolheu um modelo azul escuro, que abraçava suas curvas com suavidade e brilhava discretamente sob a luz. Cada detalhe era uma armadura. Os brincos discretos, o cabelo preso em um coque impecável, o batom vermelho que era ao mesmo tempo um grito de confiança e um sussurro de desafio. Ela se olhava no espelho e via não apenas a mulher que fora, mas a que se tornara, alguém que aprendera a transformar dor em poder. Quando o dia do casamento chegou, Júlia acordou com o coração acelerado. O convite ainda estava sobre a mesa, como um desafio silencioso. Ela o pegou, sentindo o peso do papel entre os dedos. Por um momento, considerou rasgá-lo. Mas então, respirou fundo, sentindo o cheiro de jasmim que ainda pairava no ar, e decidiu. Ela iria. Não sabia o que a esperava, mas sabia que precisava enfrentar. Enquanto se preparava, uma pergunta ecoava em sua mente, como o badalar de um sino distante. O que Carla e Bruno planejavam com aquele convite? Era apenas uma provocação ou havia algo mais? Algo que Júlia ainda não podia ver, mas que mudaria tudo. Ela caminhou até o banheiro, o espelho refletindo olhos que carregavam uma mistura de determinação e fragilidade. Enquanto a água morna escorria por seus ombros, lavando o sono inquieto da noite anterior, as memórias começaram a surgir, não como um filme organizado, mas como estilhaços de vidro que cortavam ao tocar. Júlia fechou os olhos, mas isso só intensificou as imagens. A festa de gala, 2 anos atrás, voltou com uma clareza cruel. Ela podia sentir o tecido do vestido verde esmeralda que usara naquela noite, o peso dos brincos de pérola que Bruno lhe dera no último aniversário de casamento. O salão estava vivo com risos e tilintar de taças, o ar carregado de perfumes caros e promessas vazias. Júlia estava ao lado de Bruno, orgulhosa de seu charme e do sucesso que ele exibia como um troféu. Até que Carla entrou, com aquele vestido vermelho que parecia sugar a luz do ambiente, os cabelos loiros caindo em ondas perfeitas, o sorriso afiado como uma lâmina. Júlia abriu os olhos, o vapor do chuveiro embaçando o ar. Ela não queria lembrar, mas as memórias eram teimosas. A conversa que mudara tudo ainda ecoava em sua mente. Ela havia ido ao banheiro para retocar o batom quando viu o celular de Carla, deixado sobre a pia, a tela acesa exibindo uma troca de mensagens que não era para seus olhos. Você vai contar a ela? Ou eu conto? As palavras de Carla eram como veneno, mas a resposta de Bruno foi o que a destruiu. Deixa comigo. Ela não vai aguentar, mas vai superar. Júlia ficou parada, o batom caindo de suas mãos, o som do impacto contra o chão amplificado em sua cabeça. Ela não chorou ali, não podia. Mas o peso da traição a seguiu de volta ao salão, onde Carla a esperava com aquele comentário cruel, dito alto o suficiente para que todos ouvissem. Às vezes o amor muda de direção, não é, Júlia? Os olhares de pena dos convidados, o silêncio constrangedor de Bruno, o zunido em seus ouvidos, tudo isso a engoliu como uma maré. Agora, secando o cabelo com uma toalha, Júlia sentiu um aperto no peito. Ela se sentou na beira da cama, o cheiro úmido do tecido misturando-se ao perfume suave de lavanda que usava. Por que aquelas memórias ainda doíam tanto? Ela havia reconstruído sua vida. Tinha um cargo de respeito, amigos que a amavam, um apartamento que era seu santuário. Mas o convite de Bruno e Carla era como uma chave que abriu uma porta que ela trancara com tanto cuidado. A insegurança, que ela pensava ter vencido, rastejava de volta, sussurrando que ela não era o suficiente, que nunca seria. E se todos no casamento a olhassem com a mesma pena de 2 anos atrás? E se Carla planejasse algo pior, uma nova humilhação para exibir sua vitória? Júlia se levantou, caminhando até a cozinha.
Preparou um chá de camomila, o vapor subindo em espirais que pareciam carregar suas dúvidas. Enquanto segurava a xícara quente, pensou em Ana, sua âncora em tempos de tempestade. Ana sempre soubera como arrancá-la do fundo do poço. Júlia lembrou de uma noite, logo após a separação, quando Ana a levara para um barzinho escondido no centro da cidade. O lugar cheirava a madeira antiga e cerveja artesanal, e a música ao vivo era tão vibrante que parecia pulsar em suas veias. Ana a fizera dançar, mesmo com lágrimas nos olhos, até que o riso substituísse a dor. "Você é maior que isso, Ju", Ana dissera, segurando suas mãos. "Eles não merecem nem um segundo do seu sofrimento." Aquela memória trouxe um sorriso tímido aos lábios de Júlia, mas também uma pontada de saudade. Ela precisava daquela força agora. O celular vibrou sobre a mesa, interrompendo seus pensamentos. Era uma mensagem de Ana. "Ju, tá firme? Tô pensando em você hoje. Se precisar, eu pego um táxi e chego aí em 10 minutos. Júlia riu, o som ecoando na cozinha silenciosa. Respondeu com um coração e uma promessa de ligar mais tarde. Ana era sua bússola, mas Júlia sabia que essa jornada precisava ser enfrentada sozinha. Ela tomou um gole do chá, o sabor floral acalmando seu coração acelerado. Olhou para o relógio. Faltavam poucas horas para o casamento. O tempo parecia correr, como se quisesse empurrá-la para o inevitável. Enquanto se maquiava, Júlia tentou se concentrar no presente. O pincel do blush deslizava por suas bochechas, o espelho refletindo uma mulher que lutara para se erguer. Mas as memórias continuavam a invadir. Ela lembrou do dia em que assinou os papéis do divórcio, o escritório do advogado cheirando a couro e café requentado. Bruno estava lá, de terno impecável, mas com olhos que evitavam os dela. Ele não pediu desculpas, apenas assinou, como se encerrasse um contrato sem importância. Júlia saíra dali com o coração em pedaços, mas também com uma promessa a si mesma. Nunca mais deixaria alguém defini-la. Foi essa promessa que a levou a estudar à exaustão, a trabalhar até tarde, a transformar cada lágrima em degraus para sua ascensão profissional. Mas agora, enquanto passava o batom vermelho, Júlia sentia a insegurança tentar dominá-la novamente. E se ela não fosse forte o suficiente para enfrentar o salão cheio de olhares curiosos? E se Carla, com sua habilidade para manipular, tivesse planejado algo para humilhá-la mais uma vez? Júlia fechou os olhos, respirando fundo. O cheiro do batom doce e químico a ancorou no momento. Ela não podia mudar o passado, mas podia decidir como enfrentaria o futuro. E escolheu a dignidade, escolheu a classe, escolheu transformar a dor em força, como fizera tantas vezes antes. O vestido azul a abraçou como um velho amigo quando ela o vestiu. O tecido era suave contra sua pele, mas firme o suficiente para lhe dar confiança. Júlia se olhou no espelho de corpo inteiro, o reflexo mostrando uma mulher que não era mais a mesma de 2 anos atrás. Seus cabelos, presos em um coque elegante, brilhavam sob a luz suave do quarto. Os brincos discretos reluziam como pequenas estrelas. Ela era uma fortaleza, mesmo que por dentro ainda tremesse. Pegou a bolsa, sentindo o couro macio sob os dedos, e caminhou até a sala. O convite ainda estava lá, como um desafio final. Ela o guardou na bolsa, o papel dobrado parecendo pulsar com uma energia própria. Antes de sair, Júlia parou na varanda, o vento fresco acariciando seu rosto. A cidade se estendia à sua frente, um mosaico de luzes e sons que pareciam prometer possibilidades. Ela pensou em sua mãe, que falecera quando Júlia era adolescente, mas cuja voz ainda ecoava em sua memória. "Minha filha, a dor é como o fogo, pode te queimar, mas também pode te forjar." Júlia sentiu um calor no peito, como se sua mãe estivesse ali segurando sua mão.
Ela precisava disso agora, dessa força que vinha de raízes profundas. Quando fechou a porta do apartamento, o som do trinco ecoou como um ponto final em suas dúvidas. Júlia desceu as escadas, o som de seus saltos contra o concreto, marcando um ritmo determinado. O táxi já a esperava na rua, o motor ronronando suavemente. Ela entrou, o cheiro de couro sintético e desodorizante de carro envolvendo-a. "Para o Hotel Grand Palace, por favor", disse ao motorista, a voz firme, mas com um leve tremor que só ela notou. Enquanto o carro se movia pelas ruas congestionadas, Júlia olhou pela janela, as luzes da cidade borrando em traços coloridos. Seu coração batia rápido, mas não era apenas medo, era também uma faísca de antecipação. Ela estava pronta para enfrentar o passado, mas uma pergunta pairava, como o perfume que deixara no ar. O que Carla planejava com aquele convite? E por que Bruno, depois de tanto tempo, ainda parecia querer mantê-la sob seu controle? O táxi parou em frente ao hotel, as portas de vidro refletindo a figura de Júlia como uma pintura. Ela respirou fundo, o ar frio da noite enchendo seus pulmões. Enquanto caminhava em direção à entrada, o som de música suave e risos distantes alcançou seus ouvidos. O casamento estava começando, e com ele, algo que Júlia não podia prever, algo que faria aquela noite mudar tudo. O salão do Hotel Grand Palace reluzia como um sonho tecido em ouro e cristal. Lustres imponentes derramavam luz suave sobre mesas cobertas de linho branco, onde arranjos de rosas e lírios exalavam um perfume doce que dançava no ar. O som de uma orquestra de cordas preenchia o espaço, as notas delicadas misturando-se ao murmúrio animado dos convidados. Júlia atravessou o arco de entrada, o tecido de seu vestido azul escuro roçando suavemente suas pernas. Cada passo ecoando com uma confiança que ela havia construído tijolo por tijolo nos últimos 2 anos. O frio da noite ainda clingava à sua pele, mas o calor do salão a envolveu como um abraço inesperado, tingido de curiosidade e tensão. Os olhares a encontraram antes mesmo de ela alcançar o centro do salão. Era como se o tempo pausasse, as conversas abafadas diminuindo em volume, enquanto cabeças se viravam em sua direção. Júlia sentiu o peso daqueles olhos, alguns carregados de surpresa, outros de admiração, e alguns poucos com um brilho de julgamento que ela conhecia tão bem. Mas ela não vacilou. Seus ombros estavam retos, o queixo erguido, e um sorriso sereno curvava seus lábios, um escudo forjado em noites de lágrimas e dias de superação. O batom vermelho era um toque de ousadia, um lembrete de que ela não estava ali para se esconder, mas para ser vista. No altar improvisado ao fundo, decorado com véus brancos e velas tremeluzentes, Bruno estava de pé, impecável em seu terno cinza escuro. Ele conversava com um padrinho, a risada fácil que Júlia outrora amara ecoando pelo salão. Mas quando seus olhos encontraram os dela, algo mudou. A risada morreu em sua garganta e por um instante ele ficou imóvel, como se o passado tivesse se materializado diante dele. Júlia captou o espanto em seu rosto, a forma como suas sobrancelhas se ergueram e seus lábios se entreabriram. Era uma reação que ele não conseguiu disfarçar, e ela sentiu uma pontada de satisfação, tão rápida quanto o piscar de uma estrela. Não era vingança que ela buscava, mas a certeza de que ele via a mulher que ela se tornara, não a que ele descartara. Carla, ao lado de Bruno, percebeu a mudança em seu noivo antes mesmo de seguir seu olhar. Seu vestido de noiva, um modelo de renda que abraçava sua silhueta com precisão, parecia brilhar menos sob a sombra da presença de Júlia. Seus olhos, maquiados com perfeição, estreitaram-se ao fixarem-se na ex-mulher de seu futuro marido. O sorriso que ela exibia, ensaiado para exalar graça e triunfo, vacilou por um segundo.
Júlia notou o movimento sutil, a forma como Carla apertou o braço de Bruno, as unhas bem cuidadas cravando-se no tecido do terno. Era um gesto pequeno, mas carregado de um desconforto que Júlia reconheceu. Carla, tão acostumada a controlar as narrativas, não esperava que Júlia aparecesse como uma força, uma presença que roubava o holofote sem dizer uma palavra. Júlia atravessou o salão, seus saltos clicando contra o mármore polido, o som rítmico como uma batida de coração constante. Ela escolheu uma mesa distante, perto de uma janela que dava para o jardim iluminado do hotel. A brisa que entrava trazia o aroma de terra úmida e flores, um contraste com o perfume opulento do salão. Ao sentar-se, ela alisou o vestido com calma, consciente de que os olhares ainda a seguiam. Havia algo poderoso em ser o centro das atenções, sem pedir por isso, em saber que sua mera presença desafiava as expectativas de todos ali. Uma garçonete se aproximou, oferecendo uma taça de champanhe. Júlia aceitou, o vidro frio contra seus dedos, enviando um arrepio que a ancorou no momento. Ela tomou um gole, o sabor efervescente dançando em sua língua, e observou o salão. Os convidados, vestidos em sedas e ternos caros, formavam grupos que riam e brindavam, mas muitos lançavam olhares furtivos em sua direção. Alguns eram rostos conhecidos, colegas de trabalho de Bruno, amigos em comum que haviam desaparecido após o divórcio, pessoas que sussurraram sobre sua dor como se fosse um espetáculo. Júlia não desviou o olhar quando seus olhos encontraram os dela. Em vez disso, sustentou o contato, seu sorriso permanecendo firme, uma mensagem silenciosa de que ela não era mais a mulher que fugira envergonhada. Na mesa ao lado, duas mulheres de meia idade cochichavam, suas vozes abafadas, mas não o suficiente. "Você viu a Júlia? Quem diria que ela teria coragem de vir?" Disse uma, o tom misturando surpresa e desdém. "Pois é, mas olha como ela está. Parece outra pessoa", respondeu a outra com uma nota de relutante admiração. Júlia fingiu não ouvir, mas as palavras a atingiram como uma brisa fria. Elas não sabiam das noites que ela passara chorando, dos dias em que mal conseguira sair da cama, da força que levara para reconstruir cada pedaço de si mesma. Mas agora, ali, ela era a prova viva de que a dor não a definira. Seu olhar voltou-se para o altar, onde Bruno e Carla posavam para fotos. Ele parecia recuperado do choque inicial, mas havia algo tenso em sua postura, como se ele estivesse consciente da presença de Júlia, mesmo estando tão longe. Carla, por outro lado, exagerava nos sorrisos, inclinando-se para Bruno com uma possessividade que beirava o desespero. Júlia sentiu uma pontada de compaixão por ela, tão breve que quase não a reconheceu. Carla, com toda a sua beleza e manipulação, parecia temer que o passado ainda tivesse poder sobre o presente. E talvez tivesse, pensou Júlia, mas não da forma que Carla imaginava. Uma voz familiar a tirou de seus pensamentos. "Júlia, meu Deus, é você mesma?" Era Mariana, uma antiga colega de faculdade que Júlia não via há anos. Ela se aproximou com um sorriso genuíno, o vestido verde-oliva balançando enquanto caminhava. "Você está incrível. Quando soube que você vinha, não acreditei. Que coragem!" Júlia riu, o som leve mas sincero, e abraçou Mariana. O calor do abraço, o perfume floral que Mariana usava, trouxe uma onda de nostalgia. Elas conversaram por alguns minutos, relembrando os dias de faculdade, as noites estudando até o amanhecer, as promessas de nunca perderem o contato. Mariana não mencionou o divórcio ou a traição, e Júlia foi grata por isso. Era um alívio falar de algo além da dor. Mas a tranquilidade foi breve. A música parou e a voz de um mestre de cerimônias ecoou pelo salão, anunciando a entrada oficial dos noivos. Todos se voltaram para o arco de flores, onde Bruno e Carla apareceram de mãos dadas.
Ela estava radiante, o véu flutuando como uma nuvem, mas seus olhos varreram o salão até encontrarem Júlia. Por um instante, seus olhares se cruzaram, e Júlia sentiu um arrepio, não de medo, mas de algo que não conseguiu nomear. Carla sorriu, mas era um sorriso afiado, como o brilho de uma faca sob a luz. Bruno, ao seu lado, parecia desconfortável, seus olhos evitando a direção de Júlia. A cerimônia começou, as palavras do celebrante misturando-se ao som suave da orquestra. Júlia observava de longe, a taça de champanhe ainda em suas mãos, o líquido dourado refletindo as luzes do salão. Ela não sentia raiva, não mais. O que sentia era uma calma poderosa, como o silêncio que precede uma tempestade. Ela estava ali, inteira, enquanto Bruno e Carla tentavam construir algo novo sobre as ruínas do que destruíram. Mas uma pergunta persistia, como o eco de um sino distante, porque Carla parecia tão incomodada com sua presença. Havia algo nos olhos dela, uma sombra que Júlia não conseguia decifrar. Quando a cerimônia terminou, os convidados aplaudiram e a música voltou a soar agora mais animada. Júlia permaneceu em sua mesa, observando enquanto casais se dirigiam à pista de dança. Mariana voltou, trazendo um prato de canapés e um sorriso travesso. "Vem dançar, Ju, não deixa essa noite te engolir." Júlia hesitou, mas o convite de Mariana era tão genuíno que ela cedeu. Elas riram enquanto giravam na pista, o movimento dissipando a tensão que Júlia carregava. Por um momento ela esqueceu os olhares, a história, o peso do passado. Era apenas ela, a música e a leveza de estar viva. Mas então, algo mudou. Júlia sentiu um frio na nuca, como se alguém a observasse com intensidade. Ela olhou para o lado e viu Carla, agora sem o véu, conversando com um grupo de amigas, mas seus olhos estavam fixos em Júlia, e havia algo neles, não apenas ciúme, mas uma determinação que fez o coração de Júlia acelerar. Carla sussurrou algo para uma das amigas, que riu alto demais, e então caminhou em direção ao palco onde o microfone aguardava. Júlia parou de dançar, o ar preso em seus pulmões. O que Carla estava planejando? E por que, naquele momento, Júlia sentiu que o verdadeiro motivo de sua presença ali estava prestes a ser revelado? A pista de dança pulsava com vida, um caleidoscópio de vestidos rodopiantes e risadas que transborda como champanhe dos lábios dos convidados. O ar no salão do Grand Palace estava carregado com o perfume de rosas e um leve toque de vinho, uma mistura inebriante que envolvia Júlia, enquanto ela recuperava o fôlego ao lado de Mariana. Suas bochechas estavam coradas pelo breve momento de liberdade na pista, a música ainda ecoando em seu peito como um batimento cardíaco que ela esquecera que podia sentir. Os lustres de cristal acima lançavam prismas de luz pelo chão de mármore, cada cintilação um lembrete da opulência que a cercava e da fragilidade do momento que ela conquistara para si. Ela tomou um gole de champanhe, as bolhas agudas contra a língua, ancorando-a enquanto observava o salão. O calor da presença de Mariana permanecia, mas uma inquietação espinhosa se instalara em seus ossos, como se o próprio ar sussurrasse um alerta. Do outro lado do salão, a multidão se afastava sutilmente, como uma cortina aberta para revelar um palco. Carla estava perto da plataforma onde a banda tocava, seu vestido marfim brilhando sob a luz suave do holofote. Ela estava cercada por um grupo de mulheres, seus sorrisos brilhantes demais, suas risadas agudas demais, como vidro prestes a se estilhaçar. O olhar de Júlia se demorou em Carla, notando como seus dedos brincavam com a haste da taça de vinho, um gesto inquieto que traía a calma que ela projetava. Os olhos da noiva, no entanto, não tinham nada de calmos. Eles cruzaram o salão, fixando-se em Júlia com uma precisão que parecia uma lâmina contra sua pele. O pulso de Júlia acelerou, mas ela se recusou a desviar o olhar.
Já enfrentara aqueles olhos antes, 2 anos atrás, quando a despiram diante de uma multidão. Desta vez, ela disse a si mesma, estava pronta. A música suavizou. A banda deslizando para uma melodia mais lenta enquanto o mestre de cerimônias avançava, sua voz quente e polida. Senhoras e senhores, vamos ouvir um momento da radiante noiva, a senhora Carla Menezes. Aplausos ecoaram pelo salão, uma onda de som que levou Carla ao palco com a graça de uma rainha ascendendo ao trono. Ela pegou o microfone, seu sorriso uma curva perfeita, mas Júlia captou o brilho em seus olhos, uma centelha de algo calculado, algo cruel. O salão silenciou, o silêncio pesado com expectativa, e Júlia sentiu o peso de cada olhar se deslocar, como se a multidão pressentisse a tempestade se formando. A voz de Carla era melíflua, cada palavra pingando charme enquanto começava. Obrigada a todos por estarem aqui celebrando este momento conosco. Bruno e eu estamos emocionados com seu amor e apoio. Ela fez uma pausa, seus olhos varrendo o salão antes de se fixarem inconfundivelmente em Júlia. O sorriso não vacilou, mas se aguçou, como uma rosa escondendo espinhos. É realmente especial ver tantos rostos familiares, até aqueles que talvez não esperassem estar aqui esta noite. Um murmúrio percorreu a multidão, suave mas eletrizante, enquanto cabeças se viravam para Júlia. Seus dedos apertaram a taça de champanhe, o vidro frio contra a palma, mas ela manteve a expressão serena, uma máscara forjada por anos de resiliência. A voz de Carla tornou-se mais suave, quase conspiratória, enquanto se inclinava para o microfone. Sabem, o amor é algo lindo, mas nem sempre é fácil. Às vezes as pessoas se agarram ao passado, esperando causar desconforto ou se agarrar ao que não lhes pertence mais. É triste, de verdade, quando alguém não aceita que foi deixado para trás. As palavras pairaram no ar, cada uma um dardo mirando o coração de Júlia. O salão caiu em um silêncio atônito, do tipo que amplifica cada farfalhar de tecido, cada suspiro contido. Júlia sentiu o calor da vergonha subir pelo pescoço, uma picada familiar que ameaçava arrastá-la de volta àquela noite de 2 anos atrás, quando as palavras de Carla a despedaçaram pela primeira vez. Os olhos dos convidados estavam sobre ela agora, alguns arregalados de choque, outros estreitados de curiosidade e poucos, muito poucos, suaves de simpatia. Bruno, perto do palco, mexeu-se desconfortavelmente, a mandíbula tensa. Ele olhou para Júlia, depois desviou rapidamente, como se sua presença o queimasse. As palavras de Carla acertaram o alvo, e o salão esperava, sem fôlego, pela reação de Júlia. A vergonha era uma maré, subindo para engoli-la, sussurrando que ela deveria fugir, se esconder, desaparecer como fizera antes. Seu coração batia forte, um tambor abafando o zumbido suave da banda. Ela podia sentir o peso de seus erros passados, os anos acreditando que o amor de Bruno era suficiente, as noites questionando seu valor. Por um momento, ela era novamente aquela mulher quebrada, parada em um banheiro com o celular de uma estranha nas mãos, lendo palavras que destruíram seu mundo. Mas então, algo mudou. No fundo dela, uma faísca se acendeu. Uma ousadia nascida das cinzas de sua dor. Júlia endireitou-se na cadeira, a coluna como uma vara de aço, os olhos fixos nos de Carla. O sorriso da noiva vacilou, por uma fração de segundo, como se ela não esperasse resistência. Júlia pousou a taça de champanhe, o tilintar contra a mesa uma declaração silenciosa. Ela não fugiria, não dessa vez. A vergonha que ameaçava engoli-la ainda estava lá, mas não estava mais sozinha. Uma coragem crua e sem polimento correu por suas veias, quente como a luz do sol, rompendo uma nuvem de tempestade. Era a mesma coragem que a carregara por noites insones de estudo, por entrevistas de emprego onde lutara para provar seu valor, por momentos silenciosos em que reconstruíra seu coração pedaço por pedaço.
Mariana, sentada ao seu lado, alcançou sua mão por baixo da mesa, os dedos quentes e firmes. "Você não precisa ficar, Ju", sussurrou, a voz carregada de preocupação. Júlia apertou sua mão. Um agradecimento silencioso, mas seus olhos não deixaram o palco. Carla ainda falava, suas palavras agora um borrão de lugares comuns sobre amor e novos começos, mas o estrago estava feito. A atenção da multidão se dividia, metade na noiva, metade em Júlia, esperando o próximo movimento naquele duelo silencioso. A mente de Júlia corria, buscando uma resposta, uma maneira de retomar o momento sem descer ao nível de Carla. Ela não queria vingança, não do tipo que deixa um gosto amargo, queria algo mais, algo que ecoasse além daquela noite. A banda tocou um novo acorde, sinalizando o fim do discurso de Carla, e aplausos irromperam, hesitantes no início, depois mais altos, como se os convidados quisessem deixar a tensão para trás. Carla desceu do palco, seu vestido arrastando como a cauda de um cometa, e voltou para Bruno, que murmurou algo em seu ouvido. Sua risada foi aguda e quebradiça, um som que irritou os nervos de Júlia. O salão voltou a zumbir com conversas, mas a corrente de curiosidade permanecia, uma maré que puxava cada olhar para a mesa de Júlia. Ela se sentia exposta, mas estranhamente fortalecida, como se a tentativa de Carla de humilhá-la tivesse apenas aguçado sua determinação. Júlia inclinou-se para Mariana, a voz baixa, mas firme. "Não vou embora. Ainda não." Os olhos de Mariana se arregalaram, mas ela assentiu, uma centelha de admiração em seu olhar. Júlia respirou fundo, o perfume de jasmim e baunilha a ancorando. Ela olhou ao redor da mesa, notando as cadeiras vazias, os canapés pela metade, o brilho das velas contra o cristal. Sua mente era um turbilhão, mas um pensamento estava claro. Ela não podia deixar as palavras de Carla serem a nota final daquela noite. Não quando chegara tão longe. Não quando lutara tanto para se manter de pé. Um garçom passou, oferecendo uma bandeja de petiscos, e Júlia recusou com um sorriso educado, seus pensamentos em outro lugar. Ela lembrou de uma conversa com sua mãe, anos atrás, na cozinha de sua casa de infância. O cheiro de pão de queijo assando preenchia o ar, e a voz de sua mãe era suave, mas feroz. "Nunca deixe ninguém roubar sua voz, minha filha. Podem tomar suas lágrimas, mas suas palavras são suas para empunhar." Júlia não entendera na época, mas agora aquelas palavras brilhavam, um farol na névoa de suas emoções. Ela não precisava gritar ou atacar, precisava falar, mostrar que era mais do que a sombra que Carla pintava dela. A música cresceu, convidando casais para a pista, e Júlia observou enquanto o salão mudava, a tensão se dissolvendo no ritmo da celebração. Mas ela sabia que os sussurros persistiriam, os olhares a seguiriam, a menos que fizesse algo para reescrever a narrativa. Seus dedos roçaram a borda do guardanapo, o linho firme contra a pele, e ela tomou uma decisão. Não um plano, ainda não, mas uma promessa a si mesma. Ela encontraria uma maneira de transformar aquele momento, de converter a dor das palavras de Carla em um triunfo próprio. Enquanto observava o salão, seus olhos captaram uma figura perto do bar, um homem que ela não reconhecia, seu perfil nítido contra o brilho das luzes neon. Ele era alto, de cabelos escuros e uma presença silenciosa que parecia fora de lugar em meio à festividade. Ele não a observava, mas algo nele chamou sua atenção, uma distração fugaz do caos interno. Ela balançou a cabeça, voltando ao foco. Não se tratava de estranhos ou novos começos. Era sobre enfrentar o passado, provar a si mesma, a Carla, a todos, que ela era inquebrável. A noite estava longe de acabar, e Júlia sentiu uma mudança no ar, como o instante antes de uma cortina se abrir. As palavras de Carla foram um golpe, mas também uma faísca, acendendo algo dentro dela que se recusava a ser silenciado.
O que ela faria a seguir? Como recuperaria sua dignidade em um salão que acabara de testemunhar sua humilhação? A resposta estava ali, ao alcance, esperando que ela a tomasse. O salão do Hotel Grand Palace vibrava com a energia de uma festa em pleno auge. O tilintar de taças e o murmúrio de conversas, criando uma sinfonia que parecia flutuar sobre o brilho do mármore polido. A luz dos lustres dançava em reflexos dourados, e o aroma doce das rosas misturava-se ao leve toque de baunilha do perfume de Júlia, que permanecia sentada, o guardanapo ainda firme entre seus dedos. O eco das palavras cruéis de Carla pairava no ar, como um veneno que tentava se infiltrar em sua alma. Mas dentro de Júlia algo maior queimava, uma chama de coragem que se recusava a ser apagada. O olhar de Mariana, cheio de apoio silencioso, era como um farol, guiando-a através da névoa de vergonha que ameaçava engoli-la. Júlia respirou fundo, o ar fresco da janela próxima trazendo o aroma úmido do jardim, e sentiu o peso do momento se transformar em possibilidade. Ela se levantou, o movimento tão natural que parecia ensaiado, embora cada passo fosse guiado por um instinto puro. O tecido de seu vestido azul escuro roçava suas pernas, o som dos saltos contra o chão ecoando como um tambor que marcava o ritmo de sua determinação. Os olhares dos convidados a seguiram, alguns com curiosidade, outros com espanto, enquanto ela atravessava o salão em direção ao palco. O burburinho das conversas diminuiu, como se o próprio ar segurasse a respiração. Mariana, ainda na mesa, arregalou os olhos, sua mão cobrindo a boca em uma mistura de surpresa e admiração. Júlia não olhou para trás. Seus olhos estavam fixos no microfone, que repousava solitário no suporte, um símbolo de poder que ela estava prestes a reivindicar. Ao subir os poucos degraus do palco, o frio do metal sob seus dedos a ancorou. Ela pegou o microfone, o peso do objeto em sua mão estranhamente reconfortante, como se fosse uma extensão de sua voz. O salão ficou em silêncio absoluto, o tipo de silêncio que amplifica o menor som, o farfalhar de um vestido, o suspiro de alguém na multidão. Júlia olhou para os convidados, seus rostos um mosaico de emoções, choque, curiosidade e, em alguns, uma relutante expectativa. Seus olhos encontraram os de Carla, que estava ao lado de Bruno, o rosto da noiva rígido, o sorriso congelado em uma máscara que não conseguia esconder o desconforto. Bruno, por sua vez, parecia petrificado, os olhos arregalados, como se não acreditasse que Júlia, a mulher que ele outrora subestimara, estava agora no centro do palco. Júlia respirou fundo. O perfume das flores do altar, misturando-se ao leve aroma de cera das velas que tremeluziam ao fundo. Sua voz, quando saiu, era firme, mas carregada de uma elegância que desarmava. "Boa noite a todos", começou, o som ecoando pelo salão com uma clareza que parecia cortar o ar. "Quero agradecer a Bruno e Carla pelo convite para estar aqui hoje. Não é todo dia que somos chamados para celebrar o amor, especialmente quando o passado nos une de maneiras tão complexas." Um murmúrio suave percorreu a multidão, mas Júlia continuou, sua voz ganhando força, como um rio que encontra seu curso. "Estou aqui por respeito ao que foi, mas acima de tudo, por gratidão. Porque foi exatamente a dor daquele passado que me ensinou a reconhecer meu verdadeiro valor." O silêncio no salão era agora palpável, um vazio que parecia sugar o ar. Júlia fez uma pausa, deixando as palavras pairarem, seus olhos varrendo a multidão antes de voltarem para Carla. A noiva apertava o braço de Bruno, as unhas cravadas no tecido do terno, o rosto uma mistura de raiva e incredulidade. Júlia sorriu, não com malícia, mas com a serenidade de quem sabe o peso de suas palavras. 2 anos atrás,
Eu era uma mulher que acreditava que meu valor dependia do amor de outra pessoa. Mas a traição, por mais dolorosa que tenha sido, foi meu maior professor. Ela me mostrou que eu sou suficiente, mais do que suficiente. Ela endireitou os ombros, o vestido capturando a luz, de forma que parecia brilhar como um céu noturno. Hoje estou aqui não para causar desconforto, mas para celebrar a vida que construí. Uma vida que, por sinal, me levou a um lugar que muitos disseram ser impossível. Júlia fez uma pausa, sentindo o peso do momento, o ar carregado com a tensão de uma revelação iminente. Recentemente fui nomeada CEO da TechVision, a maior concorrente da empresa de Bruno. Um cargo que conquistei com noites insones, trabalho árduo e a certeza de que ninguém pode definir meu valor além de mim mesma. O salão ficou em absoluto silêncio, como se o tempo tivesse parado. Os olhos de Carla se arregalaram, sua boca entreaberta em um choque que ela não conseguiu disfarçar. Bruno, ao seu lado, parecia ter sido atingido por um raio, o rosto pálido, os lábios apertados. Os convidados trocaram olhares, alguns sussurrando, outros simplesmente atônitos. A revelação de Júlia era mais do que uma conquista profissional. Era uma declaração de poder, uma prova de que ela não apenas sobrevivera, mas florescera onde outros esperavam que ela desmoronasse. Júlia continuou, sua voz agora mais suave, mas não menos firme. Eu não vim aqui para provar nada a ninguém, exceto a mim mesma. Vim para fechar um capítulo, para dizer adeus ao passado com gratidão, porque ele me tornou quem sou hoje. E quem sou hoje é uma mulher que não se curva, que não se esconde, que não deixa que palavras cruéis a definam. Ela olhou diretamente para Carla, seus olhos gentis, mas inabaláveis. Desejo a vocês, Bruno e Carla, toda a felicidade, porque eu já encontrei a minha. Ela colocou o microfone de volta no suporte, o som do clique ecoando como um ponto final. O salão permaneceu em silêncio por um instante, como se ainda processasse o peso de suas palavras. Então, do fundo do salão, um único par de mãos começou a aplaudir. Era Mariana, seus olhos brilhando com orgulho. Outros se juntaram, hesitantes no início, depois com mais força, até que o som dos aplausos encheu o salão, uma onda de apoio que Júlia não esperava. Ela desceu do palco, cada passo firme, o coração batendo rápido, mas não de medo, de liberdade. Enquanto caminhava de volta à sua mesa, Júlia sentiu os olhares dos convidados, mas agora eram diferentes. Não havia mais pena ou julgamento, mas admiração, respeito e, em alguns, uma ponta de inveja. Mariana a abraçou assim que ela se sentou sussurrando. Você foi incrível, Ju, incrível. Júlia sorriu, o calor do abraço misturando-se ao alívio que corria por suas veias. Ela tomou um gole de champanhe, o sabor agora mais doce, como se refletisse a vitória que acabara de conquistar. Mas, no canto do salão, Carla permanecia rígida, o rosto uma máscara de fúria contida. Bruno, ao seu lado, parecia perdido, seus olhos fixos em Júlia, como se a visse pela primeira vez. Algo na expressão dele, uma mistura de arrependimento e surpresa, fez o coração de Júlia hesitar. Havia mais ali. Algo que ela não conseguia decifrar, algo que sugeria que o passado ainda guardava segredos. E, enquanto os aplausos diminuíam e a música voltava a soar, Júlia percebeu que sua vitória, embora poderosa, talvez não fosse o fim da história. O que Bruno escondia em seu olhar? E o que Carla faria agora, diante de uma derrota que ela nunca antecipara? A música enchia o salão do Hotel Grand Palace com uma suavidade que parecia embalar o coração de Júlia, como se as cordas da orquestra celebrassem o momento que ela acabara de conquistar. Ela caminhava de volta à sua mesa, o som dos aplausos ainda reverberando em seus ouvidos, uma melodia inesperada que aquecia sua alma como o primeiro raio de sol após uma tempestade.
O ar estava impregnado com o doce perfume das rosas brancas que adornavam as mesas, misturado ao leve toque de cera das velas que tremeluziam, criando sombras dançantes nas paredes. Cada passo de Júlia era firme, o tecido de seu vestido azul escuro roçando suas pernas como uma carícia, um lembrete de sua elegância e força. Os olhares dos convidados a seguiam, mas agora não carregavam julgamento ou pena. Eram olhos de admiração, de respeito, de quem testemunhara uma mulher transformar dor em triunfo. Mariana a esperava na mesa, os olhos brilhando com lágrimas que não caíam, o sorriso tão largo que parecia iluminar o salão. Ju, você foi mágica, ela disse, levantando-se para envolvê-la em um abraço apertado. O calor do contato, o perfume floral que Mariana usava, trouxe a Júlia uma sensação de lar, de raízes que a sustentavam. Ela riu, um som leve que flutuava no ar e se sentou, a taça de champanhe ainda repousando na mesa, o líquido dourado capturando a luz dos lustres como estrelas líquidas. Eu só precisava dizer a verdade, respondeu, a voz suave, mas com uma convicção que ecoava sua nova certeza. Mariana balançou a cabeça, ainda incrédula. Você não disse a verdade. Você a fez brilhar. Todo mundo aqui sentiu o peso disso. Do outro lado do salão, Carla permanecia ao lado de Bruno, o rosto rígido, uma máscara de compostura que tremia nos cantos. Seu vestido de noiva, antes um símbolo de vitória, agora parecia sufocá-la, o peso da renda refletindo a derrota que ela não podia esconder. Ela segurava o braço de Bruno com força, as unhas cravadas no tecido do terno, mas seus olhos evitavam os dele, fixos em algum ponto invisível onde a realidade de seu plano frustrado ainda queimava. Bruno, por sua vez, estava paralisado, o rosto pálido como o linho das toalhas de mesa. Seus olhos, porém, buscavam Júlia, carregados de uma vergonha silenciosa que parecia pesar mais do que ele podia suportar. Por um instante, Júlia captou seu olhar, e algo dentro dela, uma lembrança distante do homem que amara. Hesitou, mas a hesitação durou apenas um segundo, dissolvendo-se como névoa ao sol. Ela não precisava mais dele, nem de sua validação. Sua vitória era sua, e só sua. Júlia tomou um gole de champanhe, o sabor efervescente dançando em sua língua, agora mais doce, como se o próprio momento tivesse adoçado a bebida. Ela observava o salão, os convidados voltando às suas conversas, mas com uma energia transformada. As mulheres que antes cochichavam sobre ela agora trocavam olhares de respeito, algumas até acenando discretamente. Um homem de terno cinza, que Júlia reconheceu como um antigo parceiro de negócios de Bruno, levantou a taça em um brinde silencioso, um gesto que a fez sorrir. O salão, que horas antes fora um campo minado de memórias dolorosas, agora era um palco onde ela havia reescrito sua história. Cada palavra do seu discurso, um pincel que pintava um novo começo. Enquanto conversava com Mariana, um garçom se aproximou, segurando uma bandeja com uma taça de vinho tinto e um bilhete dobrado. Para a senhorita, ele disse, a voz educada, mas com um brilho de curiosidade nos olhos. Júlia franziu a testa, pegando o bilhete, enquanto Mariana erguia uma sobrancelha brincalhona. O que é isso? Um fã secreto? Júlia desdobrou o papel, o coração acelerando com uma mistura de surpresa e intriga. A caligrafia era firme e elegante. Sua força é inspiradora. Parabéns por ser quem é. R. Ela olhou ao redor, procurando o remetente, mas a multidão era um mosaico de rostos desconhecidos. O homem do bar, que ela notara brevemente, já não estava lá. Mas a mensagem trouxe um calor inesperado ao seu peito, como se um estranho tivesse visto a essência dela, além do drama que marcara a noite. Quem é R? Perguntou Mariana, espiando o bilhete com um sorriso travesso. Júlia riu, dobrando o papel e guardando-o na bolsa. Não faço ideia,
Mas é bom saber que alguém enxergou o que realmente importa. Ela sorriu, o gesto leve, mas a sensação era profunda, como se aquele bilhete fosse um presente do universo, um lembrete de que sua luz alcançava mais longe do que imaginava. Mariana brindou com sua taça, os olhos brilhando. Você merece isso, Ju, e muito mais. A festa seguia, a música ganhando ritmo, convidando casais à pista de dança. Júlia recusou um convite para dançar com um sorriso gentil, preferindo saborear um momento de quietude. Ela sentia-se leve, como se tivesse deixado para trás uma armadura que carregara por anos, cada peça de metal substituída por uma certeza inabalável de seu valor. O salão pulsava com vida, mas para Júlia era como se o mundo inteiro se resumisse àquele instante, onde ela era finalmente suficiente. Ela observava os convidados, as risadas, os gestos e percebia que não precisava mais buscar validação. Sua vitória não estava nos aplausos, mas na paz que encontrara dentro de si. Carla, do outro lado do salão, tentava recuperar a compostura, rindo alto com suas amigas, mas o som era forçado, como o tilintar de uma taça prestes a rachar. Júlia a observava de longe, notando os olhares furtivos que a noiva lançava em sua direção. O rosto, uma mistura de frustração e algo mais suave. Talvez um reconhecimento relutante. Júlia sentiu uma onda inesperada de compaixão. Carla, com toda sua beleza e manipulação, parecia presa em uma necessidade de controle, uma batalha que Júlia já não travava. Ela não precisava superar Carla. Sua verdadeira vitória fora superar a si mesma. A mulher que um dia acreditara que seu valor dependia do amor de outra pessoa. Enquanto a música desacelerava, sinalizando o fim da noite, Júlia decidiu que era hora de partir. Ela se levantou, o vestido caindo em dobras perfeitas, e se despediu de Mariana com um abraço que parecia carregar anos de amizade. "Você vem comigo?" perguntou Mariana, mas Júlia balançou a cabeça, sorrindo. "Quero fazer isso sozinha, mas amanhã a gente conversa, tá?" Mariana apertou sua mão, os olhos cheios de orgulho. "Você é uma força da natureza, Ju. Nunca duvide disso." Júlia riu, o som leve como uma brisa, e caminhou em direção à saída, o salão ainda vibrando com a energia da festa. Ao atravessar o arco de entrada, o ar fresco da noite a envolveu, trazendo o cheiro de terra úmida e jasmim do jardim do hotel. Ela parou por um momento, olhando para o céu estrelado, as luzes da cidade piscando ao longe como promessas de um futuro que ela agora sabia que podia moldar. A sensação de vitória era um calor que se espalhava por seu peito, misturando-se ao alívio de finalmente fechar um capítulo. Cada lágrima derramada, cada noite sem dormir, cada momento de dúvida havia sido um degrau para aquele instante onde ela se sentia inteira, livre, invencível. Júlia sabia, com uma certeza gravada em sua alma, que nunca mais permitiria que alguém definisse seu valor. Ela era suficiente, mais do que suficiente, e essa verdade era sua maior conquista. Enquanto descia os degraus do hotel, o som de seus saltos ecoava no silêncio da noite, um ritmo que parecia acompanhar sua nova liberdade. Um táxi aguardava na entrada, o motor ronronando suavemente, e Júlia entrou, o cheiro de couro sintético misturando-se ao perfume. "Para o centro, por favor", disse ao motorista, a voz calma, mas cheia de uma força que parecia iluminar o interior do carro. Enquanto o veículo se movia pelas ruas de São Paulo, as luzes da cidade desfocando em traços coloridos pela janela, Júlia sentiu uma paz que nunca conhecera antes. O passado, com toda a sua dor, era agora apenas uma história que a tornara quem ela era. Uma mulher que transformara traição em triunfo, humilhação em poder, dúvida em certeza. Mas a noite reservava um último presente. Quando o táxi parou em frente ao seu apartamento,
Júlia abriu a bolsa para pagar e encontrou o bilhete de R novamente. Ao lado dele, preso por um clipe, havia um pequeno cartão de visita que ela não notara antes. A caligrafia era a mesma. Rafael Torres, fundador da Horizon Ventures. Abaixo, um número de telefone e uma única frase. Gostaria de conversar sobre o futuro da Tech Vision. Você é a líder que buscamos. Júlia sorriu, o coração pulando com uma mistura de surpresa e excitação. Rafael, o misterioso R, não era apenas um admirador. Ele era uma ponte para um futuro ainda mais grandioso. Ela guardou o cartão, sabendo que responderia, mas não hoje. Hoje, ela queria apenas saborear o presente, a vitória que era sua por direito. Ao entrar em seu apartamento, o aroma familiar de jasmim a recebeu como um abraço da vida que ela construíra. Júlia tirou os sapatos, o chão frio sob seus pés, um lembrete de sua humanidade, e caminhou até a janela. A cidade se estendia à sua frente, um mar de luzes que parecia pulsar com possibilidades. Ela sorriu, o reflexo no vidro mostrando uma mulher que não apenas sobrevivera, mas florescera. A história de Júlia não terminava com o passado, nem com a traição, nem com a vitória daquela noite. Terminava com ela mesma, inteira, livre e pronta para tudo que o futuro trouxesse. E pela primeira vez em anos, ela sabia que esse futuro seria tão brilhante quanto ela. O que você achou da história? Deixe nos comentários sua nota de 0 a 10. Se inscreva no canal e ative as notificações para receber nossas histórias em primeira mão. E veja também essa história emocionante que aparece na tela.